Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Sempre que você estiver diante de uma grande decisão na sua vida, pode ser um grande evento como você decidiu casar, você decidiu ter filhos, você decidiu iniciar uma faculdade, você decidiu fazer um intercâmbio, e assim vai. Sempre que você estiver diante de uma decisão marcante como essa, busque sempre ouvir e se aproximar de pessoas que deram certo, de pessoas que foram lá, não desistiram, conseguiram seus objetivos e que de fato têm algo positivo e estruturado para te passar. Porque se você para escutar pessoas que nunca fizeram nada ou de pessoas que desistiram no meio do caminho, elas só vão ter a parte do fracasso para te contar e isso vai desestimular você. Por isso, proteja a sua mente, proteja os seus ouvidos desse tipo de conversa, desse tipo de conselho, que chega como se fosse um conselho, como se fosse uma precaução, mas na verdade são palavras de pessoas que se frustraram uma parte do caminho, desistiram, e que com essas palavras podem acabar frustrando você também. Você acaba comprando a frustração que não é sua e que é da outra pessoa. E você deixa de viver a sua própria experiência para viver da experiência contada de uma outra pessoa que não deu certo. Você não precisa ouvir tudo que as pessoas querem dizer. Você não precisa aceitar todo tipo de conselho que as pessoas te dão. Você pode ser mais assertivo e até um pouco mais incisivo na hora de barrar esse tipo de conversa, porque esse tipo de conselho, de conversa, age como se fosse uma contaminação interna. Acaba contaminando a sua mente, os seus ouvidos e o seu coração em relação aos seus sonhos. De repente você estava completamente animado, animada para realizar aquela grande oportunidade e só por ter escutado um conselho de alguém que não deu certo, você se vê desanimado, como se você tivesse tido a experiência de ter fracassado quando você ainda nem ao menos tentou. Proteja a sua mente, proteja o seu coração das ervas daninhas disfarçadas de conselho, de alguém experiente, mas que nunca foi até o final do caminho. Às vezes você vai precisar ser mais assertivo, assertiva, mais incisivo até, em dizer: eu entendo que para você tenha dado errado, eu sinto muito, mas não significa que comigo vai ser do mesmo jeito. É importante que você se cerque de pessoas sonhadoras, de pessoas realizadoras, porque quando você coloca o seu olhar nessas pessoas, você descobre a fórmula certa para você também conseguir. Não se deixe contaminar. A nossa sociedade, infelizmente, está toda montada em cima de um paradigma que tem, em sua maioria, crenças negativas a respeito de quase tudo, ou tudo. A respeito de casamento, a respeito de ter filhos, a respeito de quem estuda, de quem não estuda. São crenças negativas relacionadas a tudo que poderia ser positivo na nossa vida e que deveria ser positivo. Observe quais são as crenças da sociedade em relação ao amor. A maioria das pessoas não tem uma boa opinião formada sobre isso. Então, se o seu desejo é obter êxito naquilo que você quer, você precisa se afastar desse tipo de paradigma e ir contra a maré, muitas vezes, acreditando naquilo que ressoa com seu coração, indo contra todos os argumentos, refutando tudo que vier contra os seus sonhos e criando, construindo a sua própria opinião sobre as coisas, sua própria visão sobre as coisas, baseado na realidade e não num paradigma falhado que a nossa sociedade, infelizmente, aprendeu e que nós estamos inseridos também. Por isso é constante o nosso exercício de nos aproximarmos do conhecimento, porque à medida que nós estamos próximos do conhecimento, sentimos mais liberdade e autonomia sobre a nossa vida. Mas à medida que nós nos afastamos do conhecimento e preferimos a ignorância, e preferimos ignorar o conhecimento, aí nós ficamos expostos a todo tipo de
manipulação, de preconceitos, de crenças que não tem nada a ver com a realidade, de crenças distorcidas que nos fazem desacreditar de nós mesmos e dos nossos sonhos. Proteja-se. Proteja a sua mente e proteja o seu coração. Regue o seu coração e a sua mente com boas sementes, nem que para isso você tenha que buscar muito longe, mas vale a pena.